Eu sou o professor Rafael Noli, professor de Geografia, e hoje nós vamos estudar bacias hidrográficas. Nós faremos um recorte. Que recorte é esse? Nós vamos ver uma característica geral rápida das bacias brasileiras e, na sequência, nós iremos ver as características da bacia do rio Amazonas e as características da bacia dos rios Tocantins e Araguaia. Bacana? Preparados? Então vamos nessa. Foi! Vejam só, questão fundamental primordial. Nós estamos vendo que nos vestibulares há uma importância gigantesca, significativa em saber localizar. E isso eu digo para vocês, queridos alunos, do meu coração, não só em relação à hidrografia. Essa informação na geografia está ligada à localização dos relevos, à localização dos biomas, localização de forma geral dos climas, ou seja, aprender a identificar as localizações de cada uma dessas questões é fundamental. Então vou pedir para vocês crescerem os olhos nesse mapa. Observem o mapa. Aí nós vamos ver a quantidade de bacias hidrográficas que nós temos no Brasil. Na nossa última aula nós já vimos o que são bacias, as características específicas. Então aí nós vamos ver agora as bacias brasileiras. Observem a bacia do rio Amazonas, que nós estudaremos hoje nessa videoaula. Observem a localização da bacia do rio Tocantins-Araguaia. Viram? Deem uma olhada geral. Podemos partir, então, para a próxima? Então, vamos lá. Então, vamos. Seguindo a nossa proposta, essas são as características gerais das bacias hidrográficas brasileiras. Na nossa última aula, essa aula foi ministrada para as turmas do segundo ano. Nós vamos para as características gerais sobre a bacia do rio Amazonas. Uma questão importante para se analisar aí sobre a bacia do rio Amazonas é a dimensão. Nós estamos falando da maior bacia hidrográfica do mundo. Quão grande ela é? A bacia hidrográfica do rio Amazonas possui mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. É uma coisa de se pensar a dimensão dessa bacia. No entanto, ela não é uma bacia hidrográfica 100% brasileira. O Brasil não detém 7 milhões de quilômetros quadrados da bacia do rio Amazonas. O que nós temos nessa história? É uma dimensão ainda muito significativa, porque vejam só, anotem esses dados. Nós somos donos, nós possuímos, dominamos 60% da bacia amazônica. Lembrando que a bacia amazônica está ali, coincide, obviamente, nem precisava mencionar, mas vamos mencionar, coincide com a floresta amazônica. Então nós somos donos de 60% dessa riqueza em águas e florestas. E se nós formos pensar somente no Brasil, essa bacia hidrográfica cobre, a palavra ideal é drena, 40% do nosso território. Então vejam, para ficar bem simples, a bacia amazônica possui 7 milhões de quilômetros quadrados. Ela não é totalmente brasileira. O Brasil detém 60% dessa riqueza. E essa riqueza cobre 42% do nosso país. Aonde mais essa bacia hidrográfica está? Então vejam, os rios que formam a bacia do rio Amazonas, eles estão no Peru, na Colômbia, no Equador, na Venezuela, na Guiana, no Suriname e na Bolívia. Então olha a quantidade de países. Esses países são os países drenados pela bacia amazônica. Então o próximo tópico é a questão do rio Amazonas. Há alguns livros que ainda trazem a informação de que o rio Amazonas é o segundo maior rio do mundo em extensão, que não é verdade. Já é sabido há muito tempo que o maior rio em extensão do mundo é sim o rio Amazonas. Mas de onde que vem essa confusão? Essa confusão é simples. O rio Nilo, rio africano, ele é fácil de se navegar da sua nascente até a sua foz.
O rio Nilo nasce lá no Lago Vitória, no centro da África, atravessa a África de fora a fora, inclusive o deserto do Saara, e tem sua foz lá no Egito. Então é um rio fácil de navegação, é um rio conhecido há milhares de anos. Já o nosso rio Amazonas, ele tem a sua nascente numa área de dificílimo acesso. Então o rio Nilo aparecia como o maior rio do mundo em extensão, porque nós não tínhamos uma certeza concreta, absoluta, precisa do tamanho desse rio. Nós não conhecíamos com precisão a nascente do Amazonas. Vejam só, o rio Amazonas nasce no Peru, no Nevado Mismi, na Cordilheira dos Andes, a uma altitude de 5.270 metros. É uma área de dificílimo acesso. Nós conseguimos estabelecer aonde é exatamente essa bacia muito recentemente. Então, ao estabelecer a nascente do rio com precisão, lá no Monte Mismi, no Nevado Mismi, desculpa, nós vamos ter certeza de que o rio Amazonas é sim o maior rio do mundo em extensão. Só ele deságua, lança nos oceanos 20% de toda a água doce que os oceanos recebem. E ainda por cima, o rio Amazonas tem 6.992 quilômetros de extensão. Então, o rio Amazonas é o maior do mundo com quase 7.000 quilômetros de extensão. É um rio plano dentro do território brasileiro. No entanto, ele nasce numa altura de 5.270 metros. Ok? E por fim, nós temos também na bacia do Amazonas o maior aquífero do mundo. É o aquífero Guarani, professor? Não. O aquífero Guarani é sim um aquífero absurdamente importante. No entanto, descobertas recentes feitas pela Universidade do Estado do Amazonas levantou a seguinte informação: o maior reservatório subterrâneo de água doce e potável do mundo está debaixo dos rios da floresta amazônica, está no subsolo amazônico. Esse aquífero ganhou o nome de aquífero Alter do Chão. Ele sim é o maior aquífero do mundo. Não podemos, obviamente, desprezar a magnitude do aquífero Guarani. O aquífero Guarani é o segundo maior reservatório de água subterrânea doce e potável do mundo. Agora, o Alter do Chão é um caso importante para o nosso estudo. Ele tem uma dimensão muito menor que o Guarani, ele é menor em extensão que o Guarani, no entanto, ele guarda o dobro de água. Então, vamos explicar. Nós temos os dois maiores aquíferos do mundo no Brasil. Um é o Guarani e o outro é o Alter do Chão. O Alter do Chão está localizado no subsolo da bacia amazônica. Ele é menor em dimensão que o aquífero Guarani. No entanto, ele tem o dobro de volume de água. Imaginem a grandiosidade disso. Para o vestibular de vocês é um assunto importante, é pouco discutido, uma descoberta razoavelmente recente, que faz parte aí do que geralmente os vestibulares têm buscado cobrar quando o assunto é hidrografia, ok? Continuando, bacia amazônica, as características gerais. Nós temos então aqui a maior bacia hidrográfica do planeta, já foi visto esse assunto no slide anterior, e essa bacia ela é delimitada, ela está cercada por áreas elevadas. De um lado, ela é cercada pela Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes impede que o rio Amazonas corra para o Oceano Pacífico, por exemplo. Os rios ligados ao Amazonas, eles correm para o Oceano Atlântico porque eles são delimitados ao oeste pela Cordilheira dos Andes, ok? E esses rios correm entre o Planalto Central e o Planalto das Guianas. Eu resumiria esse tópico assim: os rios da bacia amazônica estão delimitados, cercados de um lado pela Cordilheira dos Andes, a oeste, ao norte pelo Planalto das Guianas e ao sul pelo Planalto Central. É no meio, é entre essas áreas elevadas que os rios correm, ok? Interessante, falamos sobre o rio Amazonas, sobre a sua dimensão, sobre a altitude em que ele nasce, e agora é interessante mencionar que o rio Amazonas, ele não chama rio Amazonas em toda a sua extensão. No percurso peruano,
ele recebe o nome de rio Ucayali, lá na sua nascente, lá nas Cordilheiras dos Andes. Posteriormente, ele recebe o nome de Maranon, e ele passa a se chamar Rio Solimões. Olha só a informação interessante, quando ele entra no Brasil. O rio Amazonas recebe esse nome só no momento em que ele encontra com o Rio Negro. A junção do Rio Negro e do Rio Solimões, lá próximo à cidade de Manaus, que transforma esse rio no Amazonas. Ele é a junção de dois rios, o Negro e o Solimões. Então ele tem esses outros nomes, tá? Continuando, a questão importante aí é sobre essa bacia ter como característica ser a bacia com maior potencial de geração de energia hidrelétrica do Brasil. Nós temos nos rios da bacia amazônica, então, a maior capacidade de geração de energia. No entanto, ela é subaproveitada. Nós produzimos pouca energia hidrelétrica nessa bacia. O que seria o potencial? O potencial é simples. O rio Amazonas é um rio totalmente navegável, ele é um rio muito plano. Assim que ele entra no Brasil com o nome de Rio Solimões, ele já é um rio navegável. E ele vai seguir por milhares de quilômetros até o mar sem cachoeiras. No entanto, os seus afluentes, os seus tributários, que descem do Planalto Central e do Planalto da Guiana, eles descem de altitudes de até 1000 metros. São rios de cachoeira e velozes. Aí nós temos centenas de rios com grande potencial de energia elétrica. Então, quando formos para as provas, para os nossos estudos, nós temos que recordar que a bacia do Rio Amazonas apresenta o maior potencial de geração hidrelétrica do Brasil. No entanto, ela é subaproveitada. O potencial existe, mas nós não temos um grande aproveitamento desse potencial, ok? Então é uma questão que sempre aparece nos vestibulares. Há uma diferença entre potencial de capacidade de geração e a geração instalada. Então essa região tem o maior potencial, mas há poucas usinas hidrelétricas ainda na região, ok? Nós vamos ver alguns casos. Foi. Aí, para a gente chegar na questão final, para não nos estendermos muito, as hidrelétricas. Poderíamos falar de um monte de hidrelétricas, já que ali há o maior potencial hidrelétrico do país, subaproveitado, a gente poderia gastar um bom tempo falando sobre esse assunto. Mas vamos nos concentrar no mais importante. Vamos nos concentrar em dois empreendimentos hidrelétricos amazônicos. Eu gostaria de começar com a usina hidrelétrica de Balbina. Eu digitei aqui, ó, Balbina, anos 80. A construção começa em 1985 e é concretizada lá em 89. A proposta de Balbina era uma usina hidrelétrica para abastecer a cidade de Manaus, para dar conta da Zona Franca de Manaus, daquela zona de industrialização que surge lá na floresta amazônica, na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Vivíamos nos anos 80, durante esse período ali, um período, a ditadura militar, né, que estava começando a chegar ao seu fim. Então havia ali nesse período um investimento em grandes usinas hidrelétricas, isso é inegável. E a usina de Balbina entra nesse projeto. A ideia era levar o desenvolvimento, a industrialização, o progresso para a região. Então, para isso, era necessário uma usina hidrelétrica.
Aí entra um detalhe importante. A usina de Balbina aparece muitas vezes como o maior desastre ambiental do Brasil. Não é mais, eu imagino, talvez não seja, depois dessas grandes catástrofes aí das barragens da Vale, mas ainda é um grande desastre ambiental para ser refletido aqui. Por que um grande desastre? O potencial instalado, a capacidade de geração de energia da usina de Balbina é muito pequeno. Pouco mais de 10% do consumo de energia elétrica de Manaus. Olha só, a usina foi construída para alimentar Manaus com a sua zona franca. Ela consegue apenas 10% dessa energia, muito pouco. E para piorar, para essa geração tão reduzida de energia, a área alagada, o Lago de Balbina, tem 2.360 km². É uma área gigantesca alagada por uma baixa produtividade. Imaginem, aí eu coloquei uma imagem, eles chamam essas regiões de paliteiros. Por que é um desastre ambiental? Além da baixa geração de energia, além de não ter conseguido sustentar essa cidade, essa industrialização, não ter cumprido com seu papel inicial, a forma que ela foi construída foi com um lago muito grande. Então, um lago muito grande significa que uma enorme floresta amazônica foi soterrada. Para que esse lago existisse, uma enorme floresta foi soterrada. Estou colocando aspas em soterrada. Foi alagada. E essa floresta alagada, apodrecendo debaixo d'água lentamente, produzindo milhões de toneladas de gases poluentes que são liberados lentamente, levando uma poluição assustadora. Depois nós vamos fazer uma pesquisa e vamos ver os números exatos da poluição gerada pelo Lago de Balbina, ver os tipos de gases que libera e vocês vão ver que é de verdade um enorme desastre ambiental. Resumindo, lago gigantesco para baixa produtividade, com grande área de floresta rica, diversa, debaixo d'água, morta e apodrecendo, produzindo gases poluentes, ok? Aí, galera, nós chegamos na usina de Belo Monte. A usina de Belo Monte fica lá localizada no rio Xingu, lá no estado do Pará. Essa usina começou a funcionar em sua potência máxima ano passado, em 2019. É um projeto, então, que gerou muita polêmica, nós vamos ver isso, e que ano passado ela começa a operar com todas as suas turbinas, e ela entra no hall das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Nós estamos falando da quarta maior usina hidrelétrica do mundo. Vejam só, a China construiu usinas hidrelétricas gigantescas. As duas primeiras são chinesas. A terceira maior do mundo é Itaipu, a binacional Brasil-Paraguai. E aí nós vamos ter Belo Monte na sequência. Então, quando se fala da usina de Belo Monte, lá no rio Xingu, é importante mencionar, além das polêmicas, se trata da quarta maior usina hidrelétrica do mundo, sendo a maior usina hidrelétrica 100% brasileira. Para vocês terem uma ideia, no seu momento de potência máxima, essa usina hidrelétrica vai poder atender 60 milhões de consumidores de 17 estados. Olha a quantidade de gente que vai ser beneficiada pela produção de energia elétrica dessa usina. Se a gente for comparar com a anterior de Balbina, a Balbina produz energia para 10% da cidade de Manaus. Belo Monte vai conseguir produzir energia aí, alguns livros falam que no momento que ela vai funcionar geralmente não com a capacidade máxima, ela deve funcionar com a capacidade de até gerar 10% da energia elétrica consumida no Brasil. É uma monstruosidade. Onde estão as polêmicas? As polêmicas estão onde nós já sabemos. Ela custou 40 bilhões. É dinheiro do Estado e dinheiro privado. Ela deslocou populações ribeirinhas e tribos indígenas. Ela, ainda que o lago seja menor, e porque nós temos uma tecnologia muito mais avançada hoje, ainda assim inundou floresta amazônica. Ainda assim há uma grande área que era de terras para agricultura, que eram terras de preservação florestal, que eram terras de riqueza de biodiversidade incalculáveis, foram destruídas. Então eu termino com Belo Monte, esse trecho da nossa aula, para a gente fazer essa comparação.
sobre os custos e os benefícios de se construir usinas hidrelétricas na floresta amazônica, ok? Do Rio Amazonas. E aí, rapidamente, chegando ao fim da nossa aula, nós vamos ainda ver a bacia do Tocantins-Araguaia. Esse trechinho agora da nossa aula é um trecho rápido, curtinho, porque essa bacia ela tem sido cobrada muito pouco nos vestibulares e nós vamos focar no essencial, ok? Então vamos lá. Como fizemos da primeira vez, eu peço para todos vocês observarem o mapa. Em destaque de vermelho, vocês estão vendo a área drenada pelos rios Tocantins e pelo rio Araguaia. Vamos começar com a seguinte questão. A dimensão, o tamanho. Nós estamos falando de uma bacia que tem 767 mil quilômetros quadrados. Isso coloca essa bacia como a maior bacia hidrográfica 100% brasileira. Lembrando que as grandes bacias hidrográficas brasileiras são multinacionais, como é o caso da Amazônica, da bacia do Rio Paraná. Então, dentre as bacias nacionais, essa é a maior. Ok? Ela é formada por dois rios principais, que dão nome à bacia, o rio Tocantins e o Araguaia. O Rio das Mortes também é um rio de importância significativa aí. Então, vejam, o rio Tocantins e o Araguaia nascem aqui no estado de Goiás, seguem em direção à região norte, no meio do caminho os dois rios se encontram e seguem com o nome de Tocantins, indo desaguar lá na foz do rio Amazonas. A importância dessa bacia pode ser resumida nessa questão ligada ao escoamento da produção. Esses rios correm numa região de grande produção de grãos. Esses rios drenam os estados do Goiás, do Mato Grosso, de Tocantins, do Maranhão, do Pará, parte do Distrito Federal. Então é uma área muito rica em produção de grãos, sobretudo soja. Também lá no norte, no complexo de Carajás, é uma região muito rica em produção de minério de ferro, complexo de mineração de Carajás. Então a importância dessa bacia, a gente pode pensar que ela está ligada ao escoamento da soja produzida no centro-oeste, nessa região de Cerrado brasileiro, e também o escoamento de produção de minério lá na parte norte dessa bacia, onde já se encontra a floresta amazônica. Como esses produtos são escoados? Nós temos o rio Araguaia como grande hidrovia. Ele tem períodos de seca em que a navegação fica limitada, porque o rio perde volume, ainda que não seque. E nós temos também ali a hidrovia de Tucuruí, uma das principais hidrovias do Brasil. É interessante aí dar uma pesquisada na hidrovia de Tucuruí, principalmente na eclusa de Tucuruí, um elevador que foi construído para que os barcos consigam seguir o caminho, um desnível do rio, ok? Então a importância geralmente dessa bacia está ligada a isso, a grande área drenada e a capacidade de escoamento da produção. Outras duas coisas importantes. É nessa bacia que se encontra a usina de Tucuruí, já falamos dela aqui agora, ó. A usina de Tucuruí é a segunda maior usina hidrelétrica do Brasil, entre as 100% brasileiras. Ela está entre as 5 maiores do mundo. Então essa bacia também tem uma grande capacidade de produção de energia elétrica. E por fim, é na bacia do rio Tocantins-Araguaia que nós encontramos a maior ilha fluvial da Terra, a Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal se localiza lá no rio Araguaia e não há no mundo nenhuma bacia hidrográfica que se aproxime em dimensão dessa ilha. É a maior ilha fluvial do mundo, certo? E por fim, também é importante mencionar que a bacia do Tocantins-Araguaia drena aproximadamente 10% do território nacional. E a gente pode fazer a comparação, né? Nós vimos que 42% do Brasil é drenado pela bacia amazônica, e essa bacia, por sua vez, do rio Tocantins e do rio Araguaia, drenam 10% do nosso território. Ok? Como eu disse para vocês, a nossa aula seria uma breve análise sobre as bacias hidrográficas brasileiras de forma geral
e um aprofundamento na bacia amazônica e uma pincelada na bacia Tocantins-Araguaia. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Agradeço a todos vocês. Até a próxima, galera. Valeu! Sem